para ele numa luz, amém? Só que Deus transformou a vida dos dois, porque Pedro era analfabeto, e Deus transformou a vida dele e chamou para ele, porque Pedro era pescador, e Deus falou para ele, não vou fazer você mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens para minha obra, amém? E Paulo, Deus falou que ia chamar ele para pregar a palavra perante os reis da terra, perante os príncipes da terra. E olhando para a palavra do Senhor através desses 3 versículos, sabemos que nós somos vasos de barro. E sabemos que quando o Espírito do Senhor entra dentro da nossa vida, algo diferente começa a mudar. Algo diferente começa a agir dentro da nossa vida. Por quê? Porque quando temos o Espírito Santo, podemos fazer diferença não somente lá fora da sociedade, mas também dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E eu vou olhando para a vida de Pedro, irmãos, olhando para esses 3 versículos, porque a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E sabemos que quando Deus chama Pedro, sabemos que Deus tinha um propósito na vida de Pedro, e que Deus amava Pedro de todo o coração, e Pedro também amava o Senhor. Só que no percurso, ainda ia haver deslizes na vida de Pedro, tanto na dele como na de Paulo. Mas se nós formos olhar para a vida de Pedro, não quero falar a história de Pedro inteira, mas se nós formos pegar na última ceia, quando Jesus falou que ia haver um que ia trair o Senhor Jesus, que era Judas, o pastor já citou aqui, que traiu ele por moedas de prata, vemos também que naquela noite Jesus falou que ia haver o traidor, e ia haver alguém que ia negar ele 3 vezes. E Pedro, naquele momento, naquela ceia, ele toca nos ombros de João, que ele era muito íntimo de João, e manda João perguntar, quem que há de trair o Senhor? Quem que há de negar o Senhor 3 vezes? Mas o próprio que ia negar o Senhor 3 vezes, era o próprio apóstolo Pedro. E se nós formos olhar para a vida do apóstolo Pedro, quando Jesus falou, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. E ele falou, não, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte de cruz. Quero dizer para você, amado ouvinte, que está do outro lado da tela, tem momentos na nossa vida que falamos, vamos com o Senhor até o final da vida. E lá em Apocalipse 3:11 fala, guarda a tua coroa para que ninguém tome ela. Guarda a tua coroa, persevera, para que você não perca ela. Porque a vida com o Senhor é uma caminhada longa. É uma caminhada que vai haver espinhos, não vai haver só rosas. E a Bíblia vem falar que o apóstolo Pedro fala, eu não vou negar, eu vou com o Senhor até a morte de cruz. Eu vou com o Senhor onde o Senhor estiver. Mas a própria Bíblia fala que quando ele passa perto de uma fogueira, uma moça fala para ele, você veste igual ele? Ele fala, não, eu não visto igual o Senhor. Eu não conheço esse homem. E outra mulher e um homem fala para ele, você fala igual ele. Ele fala, eu também não falo igual ele. O seu jeito de andar é parecido com ele. E o próprio Pedro fala, eu não conheço esse homem. E naquela mesma noite, o galo canta. Só que o que eu quero trazer para a reflexão dos irmãos? O mesmo Pedro que falou que ia com o Senhor, que negou ele, é o mesmo Pedro que depois que Jesus ia ressuscitar dentre os mortos, ia ter um encontro com ele na praia. Eu quero te dizer nessa noite, você que está do outro lado da tela, Deus não te esqueceu. Deus ainda está te ouvindo, porque o próprio Pedro que negou Jesus 3 vezes naquela noite, o próprio Jesus não ia desistir dele. E Jesus volta à praia, e Pedro está praticamente despido, e Jesus fala para ele no capítulo 21 de João, Pedro, vai pôr roupa. E Pedro põe a roupa, e Jesus começa a assar um peixe, começa a pôr um pão lá para assar, e João fala, é o mestre. E Pedro pensou que não era o mestre, mas era Jesus. E naquela noite, o que Jesus fala no momento que Jesus vai ter um encontro com Pedro? Pedro, tu me amas? E ele fala, eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? Ele fala, eu te amo, Senhor. E mais uma vez, pela 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, as mesmas 3 vezes que Pedro negou Jesus, eu quero dizer para você nessa noite,
foi as 3 vezes que ele falou que amava Jesus também, porque ele amava Jesus. Eu quero te dizer que através desses 3 versículos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Aqueles que Deus predestinou, Ele justificou. Aqueles que Ele chamou, Ele também glorificou, a palavra fala. Então Deus não deixou Pedro em vão. E a Bíblia vem falar que se nós puxarmos a história de Pedro, depois que ele nega Jesus, e depois que ele reconcilia, e ele fala que ama Jesus, ele é o apóstolo a abrir a igreja para ganhar 3.000 almas em Atos dos Apóstolos. E agora eu quero citar o segundo homem nessa noite, o apóstolo Paulo. Rapidamente, se nós formos olhar para a vida do apóstolo Paulo, quem era Paulo? Saulo de Tarso, antes de ser Paulo, perseguidor da igreja cristã, na época dos apóstolos. E ele começou a perseguir a igreja. E ele recebe cartas para ir para Damasco, para perseguir e matar os crentes. Nós pegar em Atos capítulo 9. Só que ele não sabia que ia aparecer um Deus que ia mudar a vida dele, porque ele conhecia a lei, ele não conhecia o Jesus da graça. E naquele mesmo dia, quando ele estava montado no cavalo para ir com cartas, para ir para Damasco, para matar os crentes, para perseguir os crentes, Deus aparece para ele numa luz e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aquele dia Jesus transforma a vida de Saulo, que ia ser apóstolo Paulo. E eu quero falar para os irmãos, se nós formos olhar quem foi Paulo na Bíblia, ele começa a escrever 13 epístolas na Bíblia. A vida dele começa a ser transformada, porque se nós formos ler, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Sabemos que Paulo, Deus tinha um propósito na vida dele, igual de Pedro. E sabemos que na hora que Paulo começa a escrever, começa a falar de Deus, os próprios que estavam do lado de Paulo começam a falar: mas esse aí não era o que perseguia, esse aí não era o que batia, porque ele fala assim, de perseguidor, pastor, ele passou a ser perseguido por causa do evangelho. E em Gálatas 1, no capítulo de Gálatas 1, mais ou menos ali no versículo 6 até o 10, ele fala: eu procuro agradar a homens? Não. Ele fala: se eu tivesse agradando homens, eu não seria servo de Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite, a partir do momento que Deus começar a transformar a tua vida, o mundo vai passar a te odiar. Por que o mundo vai passar a te odiar? Porque trevas não combinam com luz, água doce não combina com água amarga. O próprio Tiago falou. E quando Paulo começa a anunciar o evangelho, ele é perseguido. Para terminar, eu quero citar só uma passagem que o apóstolo Paulo está em Filipos, para nós vermos o que é uma transformação de vida. Quando ele estava na segunda viagem missionária, ele começou a anunciar Cristo. E havia uma mulher que estava endemoniada, estava possessa, tinha um espírito de adivinhação. Eu quero te dizer nessa noite, meu amado irmão que está ouvindo essa mensagem, que até o diabo conhece que você é filho de Deus. Até ele vai te reverenciar. Por quê? Porque você é filho de Deus, você foi escolhido por Deus. Porque a Bíblia fala que Deus te predestinou e te escolheu, não onde nós lemos. E a Bíblia fala que as coisas de Deus contribuem para aqueles que amam a Deus. E a Bíblia fala que naquele momento, da boca daquela mulher saía: Paulo e Silas são filhos do Deus Altíssimo. E todo sábado que Paulo ia orar naquela sinagoga, aquela mulher endemoniada falava de um demônio, que ela estava endemoniada de um demônio de adivinhação, que adivinhava. Aquele demônio falava na boca daquela mulher: esses aí são filhos do Deus Altíssimo. E naquele momento Paulo expulsa aquele demônio e arruma uma confusão em Filipos. Ele é açoitado com varas e vai parar na prisão. Mas eu quero te dizer, você que está do outro lado da tela, mesmo as perseguições que Pedro sofreu, Deus deu vitória para ele, porque ele foi o homem que abriu a igreja com 3.000 almas. Mesmo as perseguições que Paulo sofreu, Deus escolheu ele, Deus predestinou ele. E no momento em que eles açoitaram Paulo com vara na praça pública, jogaram ele para dentro do cárcere. E é uma das mensagens que eu gosto mais na Bíblia, porque no momento em que Paulo e Silas caem para dentro do cárcere, pastor, já não havia mais solução para aqueles que estão desesperados. Mas o que o apóstolo Paulo fala na Bíblia? Não somos como mais os demais homens que não têm esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus.
E quando o apóstolo Paulo cai com Silas dentro da prisão, o que eles fazem? Começa a cantar louvores e a orar. E Deus envia um terremoto naquela prisão, liberta Paulo e Silas, porque Paulo e Silas conheciam a Deus, buscavam a Deus, e naquele dia, dentro daquele cárcere, Deus faz um milagre, liberta os carcereiros, e tinha um carcereiro que queria morrer. Só que o apóstolo Paulo também chega com a palavra de salvação e fala para ele em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aquele homem volta a bainha para sua roupa e fala: eu não vou mais me matar. E Paulo salva ele e a casa dele. Esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. É o evangelho que tem que ser pregado. É o evangelho de Jesus. Porque quando temos a vida transformada, Deus entra dentro da nossa vida, Deus entra dentro da nossa casa e nós mudamos. E eu quero te dizer, e deixar esse versículo para você nessa noite: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Se você ama Deus, Deus vai entrar no teu lar. Se você ama Deus, Deus vai ser contigo, amém? E igual o pastor falou aqui, vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Vamos invocar o nome dele enquanto ele está perto. Porque o próprio profeta Amós, ele falou: virá dias de fome e sede. Mas não vai ser, eu quero te falar, você amado ouvinte, não vai ser fome e sede de tomar uma água, de comer algum pão, mas vai ser de ouvir a palavra do Senhor, amém? Essa é uma breve palavra. Que Deus entre no seu lar, amém? Que Deus possa guardar a tua casa. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada viver. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada viver. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Boa palavra, glória a Deus. Essa palavra é edificação para a sua vida. Diante de tudo isso, homens que não deixou para a última hora. Alguém diz: ah, meu ladrão na cruz, né? Foi na última hora. Olha, não deixe para a última hora, porque não sabemos com que morte nós haveremos de ter. Então é preciso agora usar a consciência, aproveitar a oportunidade e aceitar a Jesus como seu Salvador. Você que nos ouve, é preciso. Foi dito aqui: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Você não nasceu salvo. Mesmo que você tenha pais crentes, você não nasceu salvo. É preciso você entregar a sua vida ao Senhor para você ser um cidadão do céu. Glória a Deus por isso. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Meus irmãos, temos aqui aqueles que estão nos acompanhando durante o nosso trabalho. Temos aqui a irmã Laurita Cristino, que é minha irmã, está também participando conosco. A Elaine Neves, Maria Antônia Costa, a Juliana Garcia, lá de Cana Verde, que é minha filha. Temos a Juliana Durval, Max Almeida, Raquel Chicória, Delma de Oliveira de Licínia, Deus abençoe a nossa irmã, Maria José Nogueira, Elizabeth Barbosa, Hilda Machado, Alexandre Leopende, lá de Nepomuceno. Nosso abraço para os nepomucenenses. Temos aqui Manoel Mendonça, Marli Leopendes de Nepomuceno, temos o irmão Silas Neves, temos também a Rosângela Paiva, lá de Ingaí, esposa do evangelista Johnny. Deus abençoe aquela família. Temos a irmã Neri Barbosa e temos o nosso irmão que está sempre conosco também, irmão Primitivo, a irmã Marilene. São nossos amigos, nossos irmãos lá do litoral norte de São Sebastião, amigo nosso, amigo do meu irmão, são companheiros. Deus abençoe nosso irmão Primitivo, que Deus dê saúde a todos vocês aí.
tem também a minha nora Esca, lá em Alfenas, meu filho Júnior, Deus abençoe, dê vitória a nossa irmã Esca e também ao Júnior na sua luta do dia a dia. Temos a irmã Elizabeth Lopes e temos também Gislaine Aparecida. São esses irmãos que nós vamos interceder por eles, para que Deus nos conceda graça e força para prosseguir nesta caminhada, sabendo que você é um salvo, escolhido por Deus para servi-lo e para adorá-lo aqui na terra e esperar a vinda dele, que breve se realizará na vinda do Senhor Jesus. Estamos aguardando. Meus irmãos, nós teremos aqui domingo a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. Graças a Deus temos essa oportunidade. Estamos com um número pequeno de pessoas vindo à igreja, com uma porcentagem pequena que foi liberado, mas aqui há lugares vagos aqui. Você não fique em casa, você que pode, que ama a Deus, que deseja cultuar o Senhor, venha cultuar a Deus conosco aqui e Deus vai abençoar a sua vida. Então, domingo de manhã temos a escola bíblica e à noite teremos o culto de louvor e adoração ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pés e vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, que Deus possa levar todos em paz e em segurança. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, tem nos ajudado, tem nos sustentado nas tuas mãos poderosas, tem guardado a nossa vida, tem guardado a nossa saúde, meu Deus, tem renovado as nossas forças, ó Pai. E eu estou orando agora, nesse momento, pedindo ao Senhor que venha curar as pessoas que estão doentes, estão acamadas, seja qual for a sua dor, seja qual for o seu sofrer, o seu padecer, que nesta hora a mão poderosa do Senhor venha tocar nessas vidas, repreender essas enfermidades, Senhor. Venha salvar também o pecador, meu Pai, que está do outro lado participando conosco, que ainda não aceitou, não entregou a sua vida ao Senhor, mas que nesta noite seja uma noite de reconciliação, que ele aproveite esta hora e não deixa para a última hora, porque ele precisa hoje, para que ainda possa dar fruto, frutificar para a glória do teu nome. Salva, meu Deus, essas vidas. Os desviados e afastados da casa do Senhor precisam retornar, meu Deus, para te servir e se preparar para a vinda do Senhor. Leva em paz e segurança os que aqui estão nesta noite, dando-lhes um sono reparador, despertando para um dia de atividade amanhã, que o Senhor possa guardar e livrar. É o que nós pedimos a Ti, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Para os montes olharei, donde vem a salvação, meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.